João Carlos Salles é mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Filosofia pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Atualmente, João Carlos Salles é professor titular no Departamento de Filosofia da UFBA. E lá, na Federal da Bahia, ele foi reitor por 8 anos, entre 2014 e 2022. E foi também presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. João Carlos Salles lançou há pouco seu 18º livro, Entre Atos, Exercícios de Política e Filosofia, e sobre isso nós vamos conversar agora. João Carlos Salles, prazer ouvi-lo novamente aqui no canal Bob Fernandes. Ô Bob, uma alegria estar com você. Você está lançando um novo livro, Entre Atos, Exercícios de Política e Filosofia. Eu já perdi a conta, não sei se são 10 ou 11 ou 12 livros, porque de repente são tantos. Hã? 18, tá vendo? Como é que eu contei e errei. Este com o prefácio de Marilena Chaui, quer dizer, a apresentação de Marilena Chaui e prefácio do Olival Freire Júnior. Que caminhos você percorre nesse Entre Atos, Política e Filosofia? E depois, certamente, você vai falar sobre a trilogia A Mão de Osa, O Medo e a Esperança e O Balcão. Mas vamos por etapas. Esse livro é interessante porque ele foi produzido, basicamente ano passado e este ano. Eu publiquei um outro livro que foi Gatos, Peixes e Elefantes, né? Que foi assim, um centro de um trabalho de pós-doutorado, mas esse livro mostrou que, além do trabalho de doutorado, eu tinha raízes em muitas questões, basicamente aquelas vinculadas à universidade. Eu considero esse livro um ritual de passagem, né? Porque na minha introdução ao livro eu menciono o fato de que eu me despedi da reitoria da UFBA em 13 de agosto de 2022. Você foi reitor por 2 mandatos, se eu não me engano, de 19 a 22, não é isso? De 14 a 22. 14 a 22. Isso, 19 foi um novo ciclo, né? Exatamente. De 14 a 22, 8 anos. 8 anos especialmente difíceis, hein, Bob? Porque, veja, peguei a austeridade de Dilma. Quando a situação melhorava, veio o impeachment. O governo Temer, onde as ameaças a universidades foram grandes. As pessoas esquecem, por exemplo, foi no governo Temer que houve a condução coercitiva de reitores, né? Então, algumas ameaças mais diretas à universidade, o suicídio de Cancelier, tudo foi no governo Temer. Depois vem a pandemia e o pandemônio. O pandemônio primeiro, né? Agravado a pandemia e uma situação de hostilidade imensa em relação à universidade. E, enfim, claro, aí desenhamos toda uma resistência. Eu acho que a universidade pública fez parte de uma resistência, de uma virada de página. E aí eu me despeço dessa minha situação de reitor com um discurso que acaba sendo um pouco premonitório, porque eu, naquele momento, eu me preocupava muito, Bob, com certos sinais que independiam da mudança de governo. O discurso foi uma separação, sabe? O ritual de passagem tem isso, você faz uma separação, você cria uma série de expedientes para se afastar de um certo lugar, mas às vezes deixa certos laços, mas tem que fazer uma transição. Esse livro é o livro da transição, onde eu saio da condição de reitor e acabo renascendo como professor, como pesquisador, mas preocupado com a universidade, né? Sem abandonar a experiência que eu tive e preocupado com a universidade. Uhum. Tendo vivido tudo isso que você viveu, desde o início do governo Bolsonaro militares ou vice-versa, né? Não como platitude, como provocação, né? Mas é uma pergunta mesmo para que fique claro, né? O que é uma universidade? E além do óbvio que se sabe, para que serve uma universidade? Primeiro, universidade, algumas pessoas imaginam ser apenas uma escola de terceiro grau, né? Que vai oferecer diplomas, e é claro que isso aí, veja, em termos de vagas hoje, de diplomas de terceiro grau hoje,
80% é oferecido pelas privadas. Não é a universidade pública que garante esse lado, mas as universidades públicas são as que são realmente universidade. Então, nesse caso, digamos, a universidade, eu diria, uma aposta que a sociedade faz na sua independência intelectual, é uma aposta de longa duração, onde você realiza ensino, pesquisa e extensão conjuntamente. Muita gente não compreende isso, inclusive em lados até muito progressistas. Por exemplo, vez ou outra eu vejo a Academia Brasileira de Ciências, diante de certas ameaças que existem ao financiamento da universidade, sair com algumas ideias onde se quebra esse laço indissolúvel entre ensino, pesquisa e extensão. Somente compreendendo a universidade, né, como esse equipamento singular ligado a um projeto de nação, a gente percebe que uma das coisas que a universidade é não ser instrumento apenas de interesses externos a ela. É uma maneira de traduzir certas demandas da sociedade, fazendo com que aquilo que é produzido no Brasil, em qualquer lugar, esteja em consonância com o melhor da excelência acadêmica, científica, filosófica do mundo inteiro, artística, né? De um equipamento que é capaz de produzir ciência, cultura e arte. Capaz de traduzir, portanto, os valores mais sofisticados de um certo país. Essa universidade é muito ameaçada, até mesmo quando ela, por exemplo, no caso do Brasil, ela se enegrece mais. As pessoas, muita gente compreendeu isso como um empobrecimento, quando o enegrecimento foi uma forma dela se enriquecer com o talento de nossa gente. Mas a gente tem que cuidar para que esse enriquecimento esteja garantido, que esse talento seja preservado e não cair em armadilhas que acabam dissolvendo esse tecido, essa ligação da universidade com o projeto de nação. Tá. Eu tenho lido e ouvido você falar muito sobre a questão das emendas parlamentares, que, aliás, é uma questão que perpassa o Brasil de cima a baixo, porque o legislativo está exercendo uma função do executivo, que é de executar o orçamento, né? A princípio, o leigo ouve você falar, mas que mal há em emenda parlamentar para uma universidade? Qual é o problema? Então, explica para a gente o que você... No que isso se fere à autonomia universitária? Veja, a Constituição reza, né, que é tarefa da União garantir recursos suficientes para a manutenção desse equipamento, sendo ele capaz de realizar ensino, pesquisa e extensão. Só que tem havido uma redução desse orçamento que continua. Esse é um dos problemas sérios, ou seja, a universidade ela não passou a ser prioridade, né, no novo governo. Viramos uma página terrível, não queremos voltar jamais a ela, mas o fato bruto, concreto do orçamento, da manutenção dos prédios, da garantia dos contratos, isso não se alterou substancialmente. Houve alguma melhora em certos aspectos, mas estamos com valores muito aquém do necessário. E aí, nesse momento, o que acontece, Bob? Não só as emendas, mas também certas contratações feitas pelo próprio governo de certos serviços na universidade, fazem com que, em vez de se garantir o orçamento da universidade, você compense certas áreas com certas emendas. E essas emendas proliferaram. As emendas são bem-vindas. Aliás, nós sempre brigamos por emendas, sempre fizemos cafés da manhã com os parlamentares, indicando quais eram os interesses da universidade. Mas a universidade indicando, né? Não o contrário. Pois é. E aí exatamente o que acontece. Primeiro houve uma emenda esmigalhada de favores para realizar todo um conjunto de interesses, alguns não tão acadêmicos, é preciso verificar isso, tanto que eu acho que uma medida fundamental da universidade é ter um portal de transparência indicando onde vem a emenda, né, para quem, qual a destinação acadêmica. Isso é muito importante. Eu acho que a transparência... Em casa que entra sol, não entra médico, Bob. Isso é fundamental para nós, né? Mas uma coisa é a seguinte, o que eu chamo de mecenato parlamentar foi uma forma que se tornou mais agudizada por uma circunstância que o país todo vive, mas que pode causar grandes distorções na vida da universidade. Porque você, em vez de garantir o essencial universalmente para a universidade, você favorece grupos, pessoas, até pesquisas sérias, mas
seletivamente. Da mesma forma, os termos de execução descentralizada, que é recurso do governo, mas que não entra na lei orçamentária, né? Não está destinado à universidade, o próprio governo contrata a universidade seletivamente. Sabe qual é o problema dessas TEDs? É que elas são distribuídas sem muita transparência. Elas podem ser, como foram, inclusive, em governo passado, um instrumento para favorecer certos aliados em reitorias, ou podem simplesmente desequilibrar a economia acadêmica dentro da universidade. A universidade passa a ser contratada em vez de ter autonomia no sentido de determinar o que fazer com os recursos. Como é que se exercita essa autonomia? Pelos seus conselhos, pelo conselho universitário, todo um conjunto de debates, usando critérios, etc. Esse é um dos problemas, ou seja, a emenda é boa? Sim, o termo de execução descentralizada foi utilizado para muitas coisas não previstas no orçamento, valorosamente, mas quando isso passa a ser um excesso, a coisa é grave. É como qualquer alimento em excesso é prejudicial. E você sabe, até um candidato a reitor, eu vi isso, me assustou muito, já tocando no tema da trilogia, que colocou na sua bandeira, foi eleito, viu? Na sua bandeira. Né, aonde isso? No Brasil? No Brasil, num estado que não é na Bahia, né, mas no estado que não é na Bahia. É um estado que parece a Bahia, mas não é a Bahia. Então, veja, colocou na bandeira, como bandeira de campanha, que ele ia criar um setor para captar esses recursos extra-orçamentários. Mas veja qual é a diferença. Em vez de você ter um recurso global distribuído, aí os reitores colaboram para que esse recurso cresça, cada reitor, isoladamente, vai competir, ou seja, você cria exatamente a luta fratricida entre reitores para ver quem capta mais recursos. E eu chamei esse setor, eu vou batizar esse setor que esse candidato pretende criar de o balcão, né? E o balcão é isso, ou seja, nesse balcão você vai usar a sua força política, as forças do seu parlamentar para fazer com que recursos venham para a universidade. Você quebra a noção de sistema. E você perguntou o que é que a universidade... Sim. É uma das pontas da sua trilogia, o balcão. O balcão é uma das pontas, porque eu fiquei muito assustado com isso. Ou seja, reitor sempre captou recursos, sempre procurou. Mas quando você percebe que o recurso é insuficiente para a garantia da universidade, ele vai se tornar um mau síndico, porque aquilo que ele vai captar não vai para a manutenção, e ele acaba sendo, às vezes, operador involuntário ou voluntário, advertida ou inadvertidamente, de interesses que não são necessariamente os acadêmicos. Então, essa é a situação delicada. Você tem uma economia hoje, um mecanismo que não fortalece a ideia de sistema das universidades federais. Se você tem um recurso e você tem um sistema das universidades federais, é bom que os critérios de distribuição do país inteiro, sejam os mesmos. E aí vem a noção de universidade. Qual é o sentido da universidade? Ela tem um sentido diferente em cada lugar. Uma coisa é o sentido da universidade nos Estados Unidos. No Brasil, o sentido da universidade é cumprir um papel, inclusive, de diminuir desigualdades regionais. Então, você quer que um trabalho feito em qualquer canto do país seja comensurável com outros trabalhos, tenha a mesma qualidade. E, para isso, você tem que investir fundo em todas. Claro, cada um tem a sua história, tem seus equipamentos, ninguém vai investir o mesmo volume, vai investir proporcionalmente ao número de alunos, às necessidades de investimento e assim por diante. Se você não tem recurso para isso, cada um por si. E a história de investimento, basta olhar os números, viu, Bob? Basta olhar os números, você vai ver que é desigual a distribuição. Eu vou dar, antes de entrar nos números, eu vou disso que você está falando, acho que tem um exemplo extremo, que é a UERJ, no Rio de Janeiro, por exemplo. Um escândalo que chega no total, no Rio de Janeiro, não só a UERJ, de 350 milhões, da contratação, no caso da universidade, de cabos eleitorais, caciques, empregos, etc., e funcionários fantasmas. Né? Isso é um caso extremo, mas que aconteceu. No Rio de Janeiro, o governo... Esse é o caso criminoso, ou seja, digamos assim, é um efeito colateral da existência desse mecanismo. Esse mecanismo, com essa possibilidade colateral, pode acontecer em qualquer lugar, lamentavelmente.
né? Então, às vezes, você pode ser atropelado por esse tipo de interesse. Eu não vou dar números concretos, mas vou dar proporções. O que é que É isso que acontece? eu queria, isso que eu queria Sim. dizer. Você diz, eu estava lendo, você diz o seguinte: quando as palavras correm o risco de cair no vazio, pedem, números podem ter mais sorte. É isso. O que você pode, como é que você pode quantificar para as pessoas entenderem mais? A gente está preparando, já anuncio, temos preparando um texto, Nelson Cardoso Amaral, que é o presidente da Finedu, que é a entidade que analisa financiamento da educação, Weber Tavares, Silva Júnior e eu estamos preparando um texto exatamente com esses números. Esses números mostram a evolução do orçamento, mostram o papel crescente de emendas e de TEDs, né, na composição daquilo que se é discricionário na universidade. E há uma coisa também que esses números mostram que boa parte dos recursos está indo agora para ser administrado pelas fundações. Esse é outro aspecto também. Você tem esses recursos, a estrutura administrativa das universidades foi enfraquecida, e aí você coloca esses recursos todos para serem administrados pelas fundações. Eu sou contra fundações? Não, as fundações podem fazer um trabalho extraordinário, mas há algo errado quando a universidade não é capaz de gerir os recursos que chegam e você precisa recorrer a fundações para fazer essa gestão. Se o orçamento discricionário gerido pela fundação é maior que o orçamento discricionário gerido pela universidade, tem uma coisa estranha, né? Onde está o financiamento, está a energia, a capacidade de realização. Essa energia deveria estar na estrutura administrativa da universidade. Uma proporção, para você ter uma ideia, aquilo que ocorre em TEDs e emendas pode ser equivalente ao gasto que a universidade tem com todos os seus contratos de administração. Ou seja, está por fora. O meu amigo Eduardo Mota, pró-reitor, usou a expressão o orçamento fora da lei, ou seja, fora da lei orçamentária. Esse orçamento pode ser equivalente ou até superior ao que você tem para pagar luz, água, contratos de limpeza, de segurança e assim por diante. Então, está correndo por fora da universidade algo que abala a autonomia da universidade, porque a universidade deveria ter autonomia de gestão financeira e não está apenas gerindo recursos que já foram predeterminados em sua destinação fora do âmbito da universidade. E então, onde nisso... desculpa, siga. Sim, diga, não, por favor. Não. E onde nisso as outras duas pontas, a mão de Osa, o medo e a esperança? Primeiro vamos colocar dessa forma. A mão de Osa, né, foi algo, a expressão é interessante, a arca sagrada está sendo conduzida, né? Você não pode tocar a arca sagrada, então você tem mecanismos para transportar essa arca com bandas de música tocando à frente da arca sagrada, e Osa, né, percebe que o carro, né, que estava conduzindo ia cair, ia tombar, né? E ele, com a sua mão, ele segura a arca para proteger, né? É claro que a lei que vale para o humano é diferente da lei insondável do divino, que não permitia que fosse quebrada essa regra fundamental. Mas pense bem, pense pelo lado de Osa, né? Ele não lançar a mão para segurar seria uma negligência, né? Qualquer um de nós que vê alguém se afogando, né, se tem um mínimo de humanidade, vai se lançar mesmo correndo o risco, né, da própria morte, né? E foi o risco que Osa correu. Então, naquele momento ali, eu tentava dizer, olha, é importante, a aura da universidade está maculada, a gente tem que ter esse risco de tentar segurar mesmo pagando certas consequências, né? Mas qual é o problema sério disso? O problema sério que eu estava querendo chamar a atenção é que parte da fraqueza que a universidade tem num momento como esse é a cumplicidade da sua própria comunidade. A comunidade, quando se vê desassistida, é claro que ela procura vários meios. Esse candidato a reitor que estava procurando dessa forma, é uma pessoa honesta? É sim, é uma pessoa dedicada, eu conheço, é uma pessoa dedicada. Apenas um mecanismo que ele está se valendo reforça uma inanição.
pode curar no imediato, mas a longo prazo compromete a colaboração que todo o conjunto de reitores, ANDIFES, deveria ter no sentido de defender o orçamento global da universidade. Então, cada cumplicidade de membro da comunidade, ela não é errada distributivamente, mas o efeito coletivo é grave, né? É um efeito que acaba abandonando a defesa do orçamento global das universidades. Esse é o grande problema que eu vejo. Eu toquei um pouco na questão da mão de obra, e é bom prestar atenção, porque, veja, a situação das emendas foi tão mal distribuída que você ia em qualquer canto e alguém dizia, não, mas eu posso conseguir uma emenda parlamentar para isso, né? Era impressionante. Não, mas você está precisando de 100 mil reais? Não, a gente pode conseguir uma emenda parlamentar para isso. Não é o papel, não é o papel dos parlamentares. Esse mecenato parlamentar. Agora tivemos uma boa notícia de uma emenda de bancada mais forte, substantiva. Isso é correto. O parlamento vem ao socorro da universidade e, ao que eu soube, foi aprovada uma grande emenda de bancada. Isso para ser destinado e gerido pelas universidades. É diferente da emenda esmigalhada, onde você destina para fulano, beltrano, cicrano, né, um CPF dentro do CNPJ. Isso é grave. A emenda destinada ao CNPJ da universidade para ela gerir, para até se socorrer, né, das suas dificuldades, isso é bem-vinda e vamos louvar os parlamentares que estão fazendo isso. Assim como TEDs podem ser bem-vindos, mas precisam ter uma distribuição harmônica disso, e é o que não está havendo. O Medo e a Esperança foi um texto, lembra, teve um momento, uma fala que não foi a mais feliz de Lula, quando ele disse, não tenho medo dos reitores, né? Não foram eles que me roeram esse dedo aqui, me tiraram esse dedo que eu perdi e tal, coisa desse tipo. E algumas pessoas leram mal esse vídeo, leram equivocadamente, até com má vontade, tá vendo? Ao contrário, eu acho que a fala de Lula pode ser mais bem interpretada, ele dizendo exatamente que a diferença do antecessor, recebia os reitores, não tem medo de dialogar, ou seja, tem um lado positivo. A fala infeliz, mas o contexto mostra que a intenção é outra. E por isso mesmo eu acho que o presidente Lula tem um papel enorme em resgatar, em ajudar a comunidade a resgatar a aura da universidade. Porém, é bom lembrar que a universidade tem sofrido um processo progressivo ao longo do tempo de deterioração da sua estrutura interna por várias razões. Um certo produtivismo, uma certa visão operacional, funcional, e até agora uma coisa interessante, um fenômeno, Bob, que eu percebo, né, que o meu amigo Roberto Lé chamou a atenção, de uma quebra da solidariedade intergeracional. Como você tem dentro da universidade regimes distintos até de aposentadoria, etc., né, você acabou criando também níveis de acesso diferenciados, né, a salários, etc., você tem hoje quase que uma divisão, né, entre os mais antigos e os mais novos, e uma falta, e até uma certa hostilidade entre antigos e novos, às vezes, por conta de certos conflitos sindicais, por vezes. Quando é um momento de nós nos unirmos, hein? É o momento da universidade dizer, temos que defender, todos juntos, defender esse patrimônio fundamental. A outra coisa que você percebe nessa situação de deterioração, aí eu quero retomar esse tema é difícil, porque todos nós prezamos a Academia Brasileira de Ciências, né? A de Letras também, a de Ciências nesse caso, mas a Academia de Ciências, de vez em quando, ecoa uma proposta que vem lá dos tempos de Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato. Como é que eles pensavam a universidade? Pensavam a universidade como sendo um equipamento que poderia fazer tudo, pesquisa, ensino e extensão, em certas regiões, no Sudeste, no Sul. Mas ela, em outros lugares, ela ia ser o quê? De ensino somente. Não faria pesquisa, porque qual era o cálculo? Poxa, pesquisa é caro, hein? Fazer universidade é caro, né? O conhecimento é caro, mas a ignorância é, sim, desastrosa, né? Ora, fazer bem a universidade exigia grande investimento. Eles imaginavam, esse investimento, então, é melhor ser concentrado em certas universidades que têm estatura para isso, e você faz... para o Moranguinho do Nordeste, você deixa uma coisa diferente, né? E eu vejo isso ser replicado às vezes. Agora mesmo, a Academia Brasileira de Ciências está propondo que se crie faculdades que só têm ensino, não têm responsabilidade de pesquisa. Para uma academia de ciências, a proposta me parece não muito...
um tanto despudorado, não científica, assim, digamos assim, não honra as calças, né? Não honra as calças da ciência. Né? É muito estranha essa proposta. Né? É muito estranha essa proposta, mas já teve versões desse tipo, né? De uma maneira mais edulcorada, onde a Academia de Ciências, não, até olha só a retórica, vamos fazer isso respeitando a vocação de cada universidade. Tem universidade que tem vocação para pesquisa, então deixa fazer pesquisa. Tem outras que têm vocação só para o ensino, deixa fazer ensino. Então, essas questões todas, vocês têm conseguido, de vocês que eu digo, você não é mais reitor, mas o reitorado, a universidade tem conseguido fazer chegar isso lá no topo, seja Ministério da Educação, seja a Presidência da República, etc.? eu tenho uma felicidade de que nosso reitor, Paulo César Miguel de Oliveira, meu amigo, né? Ele tem, veja só, ele organizou um debate, me convidou para expressar essas ideias no Congresso da UFBA, fico muito grato a ele, e ele tem, em toda oportunidade, enunciado isso, né? Mas, às vezes, as respostas que vêm da Secretaria da Educação Superior, etc., não é o momento, é verdade, está acontecendo, é verdade, mas né, não é o momento, etc. O mais grave, sabe, que eu acho em termos de reação, são daquelas pessoas que dizem o absurdo de que não devemos fazer críticas, porque fazer críticas isso não ajuda o governo e o governo é progressista. Esse é o maior absurdo. A melhor maneira de ajudar um governo progressista é fazer críticas, é dizer que nós vamos defender causas que às vezes não são as causas daqueles que o cercam, né? E a gente vê causas que são contrárias à educação em todos os lugares, inclusive no Ministério da Educação. Então, se nós não fizermos críticas, não vamos conseguir reverter algo que é anterior a esse governo e que continua. Me permita só fazer uma observação de uma coisa que eu acho que é um diagnóstico importante. Ou seja, a gente afastou o ignorante e o preconceituoso, né? Conseguimos fazer isso na eleição. Mas a gente não acaba com isso, não acaba com a ignorância e o preconceito, porque afastou a ignorância. Nós estamos numa sociedade excludente e com vários problemas em relação à educação. E aí eu diria que tem um conjunto de problemas muito curiosos em relação à universidade, à educação do país. Uma é a que separa excelência acadêmica e compromisso social. Imaginar que excelência acadêmica, competência, requinte é algo que só é próprio das elites. Que quando você tem um compromisso social de trazer pessoas para a universidade, você vai comprometer a excelência. Ao contrário, você precisa superar essa cisão, mas continua aí, viu? Continua aí essa cisão. Falaremos disso na sequência. A outra coisa é separar, interessante, ciência básica e ciência aplicada. Né? Ou seja, na verdade, ciência básica, filosofia, aqueles grandes conhecimentos de longa duração, você pensa somente em inovação e pensa apenas aquilo que pode usar para investir. Você sabe que tem governante que defende isso, tem governante que só disse, já vi isso, governantes incultos, eu chamo a atenção, né, que acham que as fundações de apoio à pesquisa só devem apoiar pesquisas que se voltem para o desenvolvimento do Estado, né? Assim, naquele meio das políticas do Estado. Aí até brinquei, então vamos fazer tese em filosofia tipo Aristóteles e a energia eólica, né? Schopenhauer e a economia do cerrado, ou então Wittgenstein e o petróleo. Wittgenstein e a descarbonização. Pois é, e o petróleo, por exemplo, é impressionante, é uma coisa extraordinária, ou seja, essa visão limitada está aí, presente, inclusive no atual governo, inclusive em governos estaduais que não seriam taxados de conservadores. A outra coisa e essa é talvez a maior fantasia, né, que hoje faz o discurso na educação, é de que é preciso dar prioridade à educação básica. Claro que temos que dar prioridade à educação básica, só que dessa prioridade faz parte a educação superior. A educação básica não pode ter qualidade sem investimento na educação superior. Criar essa cisão é uma fantasia extraordinária. Né? Então, essa é a maneira que nós temos. E essas ideias, esses preconceitos viram retórica e servem para manipular as opiniões, mas não só manipula as opiniões, se traduz em orçamento reduzido para as universidades. Outro tema importante, cotas. Qual é o resultado disso nas universidades a partir da sua experiência de 8 anos? E quais as consequências positivas e as negativas, que talvez não sejam os que muitos especulam e espalham,
mas exatamente por que pensam e espalham. Quer dizer, qual é o resultado e a consequência disso? Interessante. As ações afirmativas são um tema, na verdade, que divide opiniões mundo afora, hein? Os Estados Unidos hoje está vivendo um grande retrocesso nas ações, nas políticas de ações afirmativas. Inclusive, seleções para as mais prestigiosas universidades são questionadas agora porque adotavam algumas políticas de cotas que estão muito distantes das nossas, né? No caso do Brasil, é uma questão urgente, era urgente e continua sendo fundamental aprofundar as ações afirmativas. Ou seja, é preciso que a universidade reflita a composição do nosso povo. Qual é a dificuldade disso? É que esse investimento é um investimento fundamental, estratégico, e que solicita muitos recursos para que a entrada na universidade se constitua uma verdadeira inclusão. Se você não garante equipamentos em condições, se você não tem uma assistência estudantil, veja, evidentemente que o rendimento, as condições de fazer os cursos, etc., podem gerar distorções na saída da universidade. A entrada pode ter sido facilitada por alguns mecanismos, mas o resultado esperado pode não ser o mesmo. O interessante é que agora, nós, depois da pandemia, notamos uma grande evasão, mas essa evasão atingiu menos os cotistas e mais os não cotistas. Até para contar uma história para você, porque é interessante, tempos atrás já contei em alguns lugares, mas não custa repetir, porque Claro, ela claro. é curiosa. Eu, quando fui eleito reitor, aí fui com o Miguel, meu atual reitor, meu vice-reitor na época, visitar o Jornal à Tarde, né? Visitamos outros jornais também, aquela política necessária de apresentar, faz parte do rito Ritual. inicial, né, do ritual. Né? E aí o diretor olhou para mim, depois de um certo tempo, e perguntou, ele não aguentou, entendeu? Olha só a disfarçatez da pergunta. Reitor, o seu filho vai estudar em que lugar no exterior? Eu achei a pergunta despudorada. Né? Eu disse, vai estudar na UFBA, ele estuda na UFBA, vai continuar estudando na UFBA. Mas a pergunta é despudorada, mas ela é sintomática de uma certa quebra da aura da universidade. Ou seja, a ideia de que a universidade deixou de ser um projeto, né, que até as elites acalentavam. Né? Deixou de ser aquele investimento, tem aquele. Você sabe bem, né, que passar na Universidade Federal da Bahia, no caso da Bahia, era uma coisa que mobilizava a comunidade inteira baiana, entendeu? Ou seja, Anúncio pelo rádio na quinta-feira do Bonfim. você anunciava nome por nome, Isso. né? Havia uma aura da universidade, né? E aí eu percebi, as elites abandonaram. Nós temos que mostrar que a universidade vai ter excelência com a nossa cor, com o talento da nossa gente. Aí quais são os problemas que surgem disso às vezes? Quais são os problemas? Primeiro, a necessidade de reparação, as causas identitárias são muito reais e fortes. A tendência por falta de ambientes de diálogo, é fazer com que a entrada de novas perspectivas epistemológicas, de novos valores culturais, de novos exercícios, se apresente para substituir os antigos. Só que a universidade não opera por substituição, mas por colaboração. Né? Você não tem que, para fazer bem filosofia, substituir uma filosofia praticada na Europa por uma filosofia que vem da África, por exemplo. É bom que venha outras vozes, é bom que agora você tenha vozes da Ásia falando também sobre filosofia e assim por diante. Mas isso não se faz para substituir para vamos acabar com Kant, né? Vamos acabar com Wittgenstein ou quem quer que seja. É não compreender a dinâmica própria desse equipamento que é a universidade, que faz dialogar as epistemologias num exercício difícil, por vezes, de tolerância epistemológica. Então, as cotas desafiam a natureza da universidade, a natureza da produção do saber, devem ser aprofundadas, mas devemos criar condições para que esse diálogo, essa comunicação, seja de fato desimpedida e nós aprendamos com aqueles que estão ingressando. Mas do ponto de vista do resultado que você experimentou e viveu, assim, no boteco, qual foi o resultado que você percebe
independente, que não é uma coisa total, mas qual o resultado das cotas? Primeiro, eu acho que a universidade, a universidade sofreu um grande baque com a pandemia, ou seja, em termos de desmobilização. Eu sinto hoje que nós temos ainda que reverter um certo esvaziamento da universidade. Mas o que eu percebia, né, antes da pandemia um pouco, né, naquele momento, eu diria, eu vou usar uma expressão que não é quantificável, né? Uma outra alegria, uma outra realização universitária, né? E essa realização universitária fez com que temas inusitados ocorressem e desafiassem, desde as nossas piadas homofóbicas, né, até mesmo os nossos preconceitos. Nós somos uma geração, Bob, que convivia com muitas piadas homofóbicas, sem dúvida Muitas alguma. Né? piadas todas fora do esquadro. Veja, eu percebo que hoje a universidade é um ambiente, né, que não é de repressão a essas piadas, mas simplesmente elas perdem o sentido. Porque perdem a graça completamente, você simplesmente diz o que é isso, né? Que antes fazia a cabeça, e é claro que isso que antes fazia a cabeça de uma certa comunidade, um certo lodo conservador que se tocava em todos nós, perpassando esquerda e direita, de repente ele foi, inclusive, absorvido por uma direita mais conservadora, como se estivesse resgatando valores atávicos da sociedade brasileira. O grave é que esses valores continuam, mas não no ambiente da universidade como tinham o seu lugar. Outra questão é o debate em torno do identitarismo. Ah, é cópia, é não sei o quê. Isso exclui porque fica cada um no seu locus, na sua toca e não percebe o todo. Como é que você vê esse debate? Porque certamente isso é muito mais complexo do que uma mera definição, mas como você enxerga isso? Eu acho que, primeiro, há exageros, sem dúvida. É natural que haja exageros, e às vezes alguns exageros não são desculpados. Né? Rompimento. É a hora do rompimento. Exatamente. Agora, o fato de haver o exagero, de haver episódios de violência, né, não significa que a inexistência dessa violência pontual não se verificasse antes de uma forma ou outra extremamente poderosa. Né? Ou seja, a violência do preconceito, até do silêncio que o preconceito provoca, é muito maior do que essas reações pontuais. Devemos estabelecer um regime de tolerância maior? Sim. Agora, você estabelece um regime de tolerância maior se você, como instituição, trabalha para que todos se sintam incluídos. Se você faz um processo de trabalho, de debate, e não de ocultamento dessas diferenças. Né? Então, acho que, em primeiro lugar, a gente está diante de algo muito significativo. Você que é quase baiano, você sabe. Não me retire minha baianidade. Tá bom, eu vou conceder completamente. Foi só uma provocação. Inclusive com título, hein? Eu sei, você tem tido, é verdade, você tem diploma, entendeu? O que acontece? Você sabe muito bem, né, que na nossa cidade, né, não nos imaginarmos como uma cidade onde essas questões são relevantes e tem a ver com a possibilidade de uma sociabilidade de outra natureza, é desconhecer, é fechar os olhos, né? É fechar os olhos, em vez de viver a cidade, viver só dentro de um shopping, olha lá que shopping, né? Você falou num tema agora que eu, por acaso, tenho tratado e tentado tratar há muito tempo, mas que eu percebo agora como muito grave. As cidades, a urbanidade. Eu estou falando de Salvador, porque você está em Salvador, mas eu estou falando de Porto Alegre, de Recife, de Belém. O ataque imobiliário, a cultura, a história, não lhe parece brutal? E a cidade não reage. Quer dizer, como é que as pessoas não percebem que está esquentando, que o vento está sumindo, que a visão do mar está sumindo, tudo? Como é isso? Você tocou num ponto extraordinário. Me permita, então, falar um pouco desse ataque imobiliário. Você sabe muito bem que eu diria que tem uma estrutura que se repete em todos os lugares. Né? Primeiro, eles nos dão a fome, nos dão a inanição, nos dão a miséria do espaço, a pobreza, a violência em certas áreas. E depois aparece a proposta redentora, gentrificada de construir equipamentos novos, hotéis e outros equipamentos mais diversos, prédios, etc. Esse ataque ao patrimônio, sobretudo em cidades que têm um belo centro histórico, é frequente. No caso de certas universidades, o destino é meio ingrato,
na sua riqueza. A Universidade Federal da Bahia está instalada em Salvador, em vários lugares, e tem alguns equipamentos que são muito cobiçados pelo mercado Residência imobiliário. universitária. Residência universitária, o espaço de São Lázaro, né? E outros equipamentos. O que é que acontece? Aí eu preciso dizer isso, porque isso é uma coisa que me surpreendeu muito gravemente. Eu recebi, quando reitor, né, desde orientações, digamos assim, para procurar esse ou aquele parlamentar para discutir a situação da residência, o que foi repelido, como recebi pessoas, emissários, né, onde simplesmente eu convidava, às vezes, para dizer, não, vamos mudar de assunto, por favor. Mas veja, o mercado imobiliário é insistente, sedutor, por vezes, e oferece, pode sair da ameaça à sedução. Eu Não, estava agora... um apartamento de frente para o mar, por exemplo. Mas veja só qual é a situação que foi. Agora comemoramos 50 anos, né, do fato da Faculdade de Filosofia ter ido para São Lázaro. Né? Mais belo espaço da UFBA, claro, vou dizer por quê. Porque não, é um belíssimo lugar, ou seja, você tem aquela vista fantástica, Rolinda de São Lázaro ali ao fundo, Ondina, etc. Belíssimo lugar. Ali a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas encontrou a sua natureza, seu lugar próprio, e vai defender aquilo, inclusive contra pressões anteriores para que fosse alienado esse terreno. Né? Pois bem, aí ao falar sobre isso, e ao convocar nesse debate, chamar alguns ex-diretores da Faculdade de Filosofia, fui diretor da Faculdade de Filosofia, eu conclamei, teve logo o apoio do atual diretor, Marcelo Moura, né, a defesa do patrimônio da universidade. Aí um aluno levantou o dedo, ele é assistido, uma pessoa que está ali uma pessoa de destaque, ele disse, professor, o senhor está se referindo, quando o senhor está falando desses ataques ao patrimônio, ao fato de que tem uma empresa aí fazendo uma enquete com os estudantes. Se não seria bom, em vez de ter a Residência da Vitória, você ter ali um memorial Edgar Santos e construir um outro lugar para os estudantes? Olha só, veja só, Bob, como é grave isso. Em primeiro lugar, isso é uma invasão. Eu uso o conceito, que aliás até o Gessé do seu livro Pobre Direita usa também, né, de reflexão espontânea da academia. Na verdade, a reflexão espontânea é induzida, né? Ou seja, bilionários injetam recursos para certas linhas de pesquisa visando seus interesses. Agora, parece que alguém criminosamente está querendo induzir estudantes a se mobilizarem por uma causa que, na longa duração, é contra eles, que é a perda de patrimônio da universidade. Para quem não é da Bahia, de Salvador, só para dizer, a residência universitária fica na Vitória, com uma belíssima visão de fundo da Baía de Todos os Santos. Ela vai até lá embaixo, dá para fazer um pier. Já tem paliteiros vários nessa região, muitas delas com um pier particular e privado ali, à beira-mar. Sabe a disfarçatez? Em primeiro lugar, esse tipo de provocação. Aí eu posso dizer para você, né, que eu tenho convicção, né, de que a atual reitoria jamais permitiria que isso prosperasse. Eu conheço bem a posição de Paulo Miguel. Ele várias vezes se manifestou claramente como defensor do nosso patrimônio. Mas eu quero só mostrar a gravidade desse gesto. Não é o primeiro, houve outros, hein? Houve outros, né? Não é o primeiro gesto de tentativa de fazer isso. Mas a ironia desse processo de produção é eu chamo de um cinismo blasé, né? Porque qual é o cinismo blasé? Quando alguém, veja, pretende criar ali a casa, criar aquela casa como memorial a Edgar Santos, como se estivesse fazendo uma homenagem a Edgar Santos, isso é puro cinismo, porque vai estar negando exatamente o propósito que Edgar Santos estabeleceu de aquilo ser uma residência estudantil. Ou seja, você concede o nome e cinicamente oferece como homenagem algo que nega aquilo que foi a intenção, o desejo e a virtude de Edgar Santos, que percebeu na origem, Bob, né, que a universidade, para funcionar, ela tinha que ter também investimento em assistência estudantil. Nós começamos com restaurante universitário, com residência, tudo isso. Ou seja, a memória de Edgar Santos seria maculada por uma homenagem. Tal o cinismo de certas ações que não respeitam nem mesmo
o patrimônio, porque isso faz parte desse momento que eu digo de quebra da aura da universidade. Não é só na UFBA. Essa investida sobre o patrimônio de universidades que têm terrenos históricos está acontecendo em vários lugares. Se você diminui o orçamento, se o orçamento não garante, vários digamos assim, gênios da raça imaginam que você pode compensar isso alienando o patrimônio, né? Então você aliena um patrimônio maravilhoso de longa duração e você vai o quê? É como jogar água na areia que vai desaparecer completamente o recurso que você vai receber. E vão acabar dando aula na areia se por acaso não privatizarem as praias antes. Pois é. Então é um mecanismo meio perverso, né? Uhum. João, embora esteja em tudo, em pílulas, né? E eu me lembro você escrevendo que a gente combinou filosofia do boteco, né? Como é que na prática. Onde está a filosofia no seu livro, no seu... Pronto. Veja, transição, né? É claro que a primeira parte aí do livro, essa que é apresentada por Marilena, agradecer, Marilena Chauí fez uma apresentação valorizando, até com certo exagero, meus textos, né? Mas aí um pouco desse meu lado, fazendo o meu exercício de separação da condição de reitor. E os textos de filosofia são esse momento em que eu vou procurar rituais de agregação, de acolhimento, de retorno à sala de aula. E aí aparece a minha tarefa de trabalhar com Wittgenstein, Ernest Sosa, Frege, e temas como falácias e assim por diante. Então aí é toda uma reflexão sobre linguagem. Por exemplo, um texto sobre Wittgenstein e a cultura, mostrando um Wittgenstein que desprezava o Esperanto, né? Tinha nojo do Esperanto. Por quê? Porque ele imaginava que uma linguagem, né, para provocar em nós uma adesão fundamental, uma ética de responsabilidade, ela não pode ser uma linguagem artificial, ela tem que estar instalada em uma certa cultura. Somente nessa linguagem a gente se emociona e defende aquilo que ama, né? Então, só para dar um exemplo, eu consigo fazer certas aventuras especulativas diante disso, discutir na obra de Ernest Sosa, que é um dos principais epistemólogos contemporâneos, aí sobre noção de verdade, sobre noção de performance e assim por diante, e falácias, né? Falácias é um tema que muito nos interessa, porque a falácia é aquele argumento que parece verdadeiro, mas não é. Parece válido, mas não é válido. Ou seja, um argumento que tem a capacidade de convencimento, mas, em geral, destrói o ambiente da argumentação. Nós vivemos isso nas redes... Sim? Está sobrando na praça. Está sobrando. E as redes sociais vivem disso, não sei, de argumentos contra as pessoas, tentando destruir a pessoa para destruir a sua voz, cancelamentos, toda uma série de expedientes são expedientes falaciosos, né? que não criam um espaço de argumentação como lugar onde, de maneira desimpedida, nós podemos testar e justificar nossas proposições. Então, tem um capítulo muito importante sobre falácias não formais, né, que hoje pervadem toda a vida pública, minando essa vida pública. E, enfim, eu termino o livro, que é essa passagem de transição, falando da minha condição humana, né, do meu amor pelos gatos, né, e esse envelhecimento, né, que vai me acolhendo na condição de um professor que deve sossegar de certas coisas da política, porque é muito importante estar em sala de aula, estar dialogando com os amigos, com os colegas. Olha, João, mas vendo desde diante agora, eu diria que a sua transição não acabou e não vai acabar. Transição é assim, né? Transição é parto, né? Às vezes demora muitas horas. Olha, muito obrigado por essa conversa, João. Voltemos a nos falar em breve. Bob, uma alegria sempre estar com você. Tchau, tchau. Um abração.